Imaginem que vai estrear um novo programa, série na TV. Aparecem várias chamadas, aparecem vários anúncios falando a respeito dessa nova programação, mas após exibirem um único episódio, um único capítulo, um único programa, simplesmente desaparece da TV. Pode soar bizarro, pode soar estranho, pode até soar meio que inimaginável, mas isso já aconteceu. Então no vídeo de hoje citarei alguns exemplos para vocês de programas que após a sua única exibição na TV nunca mais apareceram por lá, ou depois de muito tempo deram as caras na TV. Eu vou começar por um caso que não é muito comentado no Brasil, mas ele é bem interessante. E aqui estou falando de Turn On. Okay, buddy, take me to Cuba. I got rhythm. Turn On é considerado uma série americana de comédia surrealista que foi produzida por Digby Wolf e George Schlatter, acho que é assim que fala, exibido uma única vez lá nos Estados Unidos em fevereiro de 1969. Então já começo com esse contexto para vocês. E esse caso aqui é considerado como um dos maiores fracassos da história da televisão por conta da sua audiência, que foi assim, baixíssima, um grande flop. Boys and girls, it's time to turn on. Well, Charlie, this is it. The first computerized TV show. I never programmed a program before. What's first? Chegou o dia que eles foram contratados pela Bristol Myers para criarem um programa que seria exibido na ABC durante 13 semanas, e essa seria uma ideia que antes foi rejeitada pela NBC e pela CBS. E qual era a premissa de Turn On? Era como se fosse algo assim futurístico. Eles falavam que era o primeiro programa de TV computadorizado e era algo totalmente diferente do que as pessoas estavam acostumadas a assistir ou até mesmo a considerar como uma comédia televisiva, porque naqueles tempos eram aquelas sitcoms que tinha família, risadas de fundo, essa coisa, né? E do nada chegam com uma ideia totalmente diferente, algo que nos dias de hoje a gente pode até comparar com produções da MTV ou do Adult Swim. O programa não contava com cenários, era um fundo branco. Aqui no caso a comédia tinha aquele humor mais ácido, então já dá pra entender por que as pessoas da década de 60 acharam aquilo estranho. Tell me, where is the capital of South Vietnam? Mostly over here, in Swiss bank accounts. Sure, a Russian ship. Well, what the hell are they doing in the Mediterranean? Ainda falando sobre a premissa do programa, as sketches eram geradas por um computador com inteligência artificial, eram sketches bem rápidas e se você bobeasse um pouco você já perdia todo o contexto dela. Due to student unrest, we of the Citizens Action Committee of America believe our high schools should be shut down in the interest of education. E muitas pessoas consideraram as piadas de mau gosto, por mais que os produtores dela achassem algo totalmente inovador e que conquistaria sim um bom público-alvo. Mas parece que a história nesse momento foi ao contrário. Talvez se tivessem esperado mais uns 20, 30, 40 anos, a história seria diferente. Damn dog. Na verdade, quando a gente pega a computação gráfica desses tempos, se a gente pega aquela musiquinha da Daisy, dá um clima meio estranho, né? Meio bizarro. Eu acho que as pessoas na época também sentiam isso, porque se a gente hoje em dia sente, por que eles não sentiriam?
Tanto é que eles substituíram aqui os barulhos de risada, sabe, risada do Chaves? Então, substituíram por barulho de sintetizador. How's this? Agora que eu já dei um contexto para vocês sobre o que as pessoas acharam e quais eram as expectativas, vamos falar de sua primeira exibição, que deu o que falar. Tem até gente que fala que certas coisas são lendas urbanas, enquanto o outro lado diz que não, isso realmente aconteceu. I can't be pinned down to a job. Can't you accept you're just a member of the working class? I don't consider myself working class. You don't consider yourself working class? What do you consider yourself? I consider myself middle class. So if you're the middle class, who's the working class? The unemployed. Muitos relatam que começaram a receber várias ligações de pessoas reclamando daquela programação. Até os próprios funcionários começaram a reclamar que as piadas eram rápidas, era tudo muito rápido. Disseram que tiveram até pessoas que ficaram incomodadas fisicamente falando, tipo, ai, não consigo assistir, isso é rápido demais, é muita coisa. O Tim Conway, que atuou nesse programa, disse que a exibição de Turn On foi cortada, né? Tiveram que remover às pressas do ar no meio de seu único episódio. E no final, segundo o Tim, foi cortado na metade e não exibiram mais em lugar nenhum. Continuando, ele disse que uma afiliada da ABC, que também exibia o programa, substituiu ele por um protocolo de emergência com uma tela preta e uma música de órgão ao vivo. Mas é claro que tem aquele lado que fala, não foi bem assim não é que foi exibido até a metade e depois nunca mais foi exibido em lugar nenhum. Muitas pessoas falam que sim, o programa foi exibido por completo na ABC e que também o reprisaram nas outras afiliadas, então pelo menos uma vez ele foi exibido. Mas que também tiveram outras afiliadas que se recusaram a exibir. Um fato que é contado para nós é que 10 minutos após o início de Turn On, o gerente da emissora, que é uma afiliada da ABC, que é a WEWS, decidiu tirar do ar por completo. Esse gerente, que é chamado Donald Paris, eu acho que é assim que fala o sobrenome dele, começou a ligar para a ABC muito bravo, mas bravo mesmo, falando como é que eles tinham coragem de exibir aquilo como se fosse algo comum. O George começou a acusar esse gerente, falando que culpa dele o programa seria cancelado e que ele estava influenciando as outras afiliadas a não exibi-lo, mas na verdade é que não só ele, como várias outras pessoas não gostaram. Logo, 2 dias depois que exibiram Turn On pela primeira vez, pela primeira e última vez, me lembro do Faustão, a ABC chegou e falou, não, tá cancelado, não se preocupem, não teremos mais nada disso na nossa emissora e nem nas nossas afiliadas. E depois, no dia 10 de fevereiro, oficialmente foi cancelado também pelos produtores. Vejam bem, ao todo foram 369 ligações com reclamações e 20 ligações apoiando o programa. E eu sei que podem parecer poucas ligações, mas levando em consideração que era a década de 60, para eles isso aqui foi muita coisa. Imaginem um programa de TV, que ele é tipo um vídeo cacetadas. Tem até uma pessoa igual o Faustão comentando de cada vídeo cacetada, fazendo piadinha, voz de personagem. Tem as pessoas na plateia rindo. Parece até algo que a gente já viu em vários países, não só no Brasil, mas aqui a coisa foi além e o programa foi tirado do ar realmente no momento em que estava sendo exibido. Temos gravações disso. Here's the naughtiest host of them all, Doug Mulray. Os vídeos caseiros mais ousados da Austrália, esse era o nome do programa. Imaginem um vídeo cacetadas do Faustão australiano, mas ao invés de gente tropeçando, gente caindo, gente voando, o Faustão falando, ô louco meu, tem só piada, eu nem diria de duplo sentido, porque fica muito explícita as coisas. É só piada daquilo mesmo, tá? É só piada daquilo mesmo. Austrália, vocês estão bem? Coloca um animal no meio. Here, he thinks he's jumping. Not
crazy. I'm not a young woman. Podemos dizer que é uma mistura de pegadinha picante com vídeo cacetada, só que pior. Ele foi ao ar no canal Nine Network no dia 3 de setembro de 92, e ele era derivado de um outro programa que era os vídeos caseiros mais engraçados da Austrália. Esse sim, era como se fosse um vídeo cacetada, tá? Eram coisas engraçadas, a pessoa foi lá, tropeçou, a pessoa tá com um bolo, aí o bolo cai, a pessoa também, tipo isso. Até que, o que acontece? Começaram a receber vídeos porque você podia enviar o VHS com um momento engraçado pra emissora, só que no meio tinha umas pegadinhas, tinha umas coisas, né? Tinha uns vídeos cacetada que eles não poderiam exibir lá, porque aquilo era para a família, então eles não teriam como exibir, né? É umas coisas assim que vai mais além, que eu já expliquei pra vocês. Então eles pensaram assim, o que a gente vai fazer com esses arquivos? A gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que reutilizar isso aqui pra alguma coisa, né? Podia tacar fogo, que eu acho que seria melhor, mas não. Eles pensaram assim, nós vamos fazer um vídeo cacetada. É kinky, Joe. Funny. Ai, gente, eu não entendo como tem gente que acha isso aqui engraçado. Deixava uma coisa assim explícita e pra serem engraçada. Que hoje em dia, assim, é considerado bem errado, mas naquela época todo mundo ria. Eu diria que até criminoso, porque tem vídeos que envolvem essas piadinhas, entre aspas, de duplo sentido e crianças. E por mais que a criança na ingenuidade não entenda a situação, algo que infelizmente também acontecia no Brasil, com competição de criança dançando na boquinha da garrafa, ou na Nickelodeon com algumas sketches criadas pelo Dan Schneider, ao meu ver, é totalmente errado querer se aproveitar desse contexto, quando no caso temos crianças e adolescentes no meio. Ele era apresentado pelo Doug Murray. Okay, during the break we had a few complaints. Well, more than a few actually. Ele tinha todo um aspecto diferente para as pessoas não acharem que se tratava da mesma coisa. Ele ia ao ar às 8h30 da noite, já vinha com uma mensagem alertando, né, que aquele programa não era o vídeo cacetada que você estava acostumado a assistir. Começaram a exibir como se não tivesse nada de errado, nada demais, mas quem não gostou nada disso foi o proprietário dessa emissora. Esse sim ficou furioso com essa situação. Estava de boas com a sua família até ele ser avisado sobre o que estava sendo exibido na emissora dele. E quando ele trocou de canal, o cara quase teve um treco, porque ele não estava esperando por aquele tipo de conteúdo na TV. Mas aí eu penso, se você é proprietário, você não tinha noção antes de que isso seria exibido? Não entendo essas coisas. Será que é meio que o lance lá que o Google fez, da falsa entrevista, que o Silvio Santos dizem que ele não sabia desse conteúdo, ele não sabia de nada. Ele começou a telefonar para tudo quanto era gente que trabalhava na emissora, gritando, extremamente bravo, pedindo para removerem aquilo imediatamente do ar. Não demorou muito e realmente foi removido do ar. Newsbreak, brought to you by National Mutual. Film before a live studio audience. Claro que na época, naquele momento, falaram que por falhas técnicas o programa foi removido do ar. Mas depois a gente ficou sabendo a verdade. Não é que muita gente gostou. Tiveram pessoas que gostaram, mas em contrapartida muita gente também reclamou. Eles também receberam reclamações lá na emissora, gente ligando falando, nossa, que vergonha vocês exibirem isso nesse momento. O Doug Murray foi chamado pra salinha da emissora. E adivinha quem estava lá? O proprietário. O Doug foi demitido. Na verdade, assim, banido. Ele não poderia mais aparecer lá, nem como convidado especial, nada. Mas isso foi até 2005. Em 2005, o Kerry faleceu e olha só, meses depois, adivinha quem está lá na emissora? Sim, o Doug. O Doug retornou sendo jurado em um programa chamado Starstruck.
Quanto à gravação original, por um momento, ela era uma lost media. Eu acho que era uma mídia arquivada, na verdade. Assim, o pessoal falava que, eu não sei, mas eu acho que era meio que por medo do Carrie. Mas em 2008 surge a fita com o programa Tudo Certinho original. E o que eles fazem? Uma reprise. Sim, eles pensaram o seguinte, vamos fazer uma reprise que vai chamar atenção, né? O programa banido, mas agora vocês podem assisti-lo. Esperaram o Carrie morrer pra fazer tudo isso, vai vendo. Eu acho que pensaram, que se dane, o Carrie nem tá mais aqui, agora a gente pode fazer o que dá na telha. Olha, né? Eu sou o gerente, eu sou isso, aquilo, eu sou o chefe. Amigo, a partir do momento que você não estiver mais aqui, acabou a sua utilidade, né? Acabou a sua liderança, tudo mais. E podem fazer tudo ao contrário do que você queria que fizessem. Falaram que a fita original do programa tinha sido escondida, ela foi localizada, e então, no dia 28 de agosto de 2008, às 8h30 da noite, fizeram uma reprise desse programa polêmico. E quando falavam dele, falavam, nossa, é o programa que o Carrie Packer não queria que você visse. Mas vocês sabiam que queriam exibir até um pouco antes? Tipo, o Carrie morreu em 2005. E aí, um pouco depois, queriam exibir. Mas o Doug falou que não. Porém, o que nos é explicado é que a metade do programa não foi exibida. A gente ainda não teve acesso. Talvez algum dia, mas é o tipo de mídia que eu prefiro que fique arquivada mesmo. Deixa assim, tá? Temos mais um caso polêmico envolvendo a Austrália. Aqui estou falando do programa Hipnotizado. Hipnotizado era um programa australiano que contava com o hipnotizador Peter Powers, que viajava pela Austrália com atores e voluntários que queriam ser hipnotizados. Ela teve estreia no dia 15 de outubro de 2015, produziram 6 episódios, mas apesar de terem esses 6 episódios, apenas um foi exibido. Eles explicam que foi por conta da baixa audiência, por mais que outras pessoas digam que isso foi por conta do que foi exibido. Nesse primeiro episódio, ele faz um homem se apaixonar por uma alpaca. Peter sent hypnotized subject Dylan down the aisle to meet a surprise bride. This is Debbie. She's an alpaca. Não precisa explicar mais nada, porque o cara queria se casar com a alpaca. Isso aqui me lembra um episódio de Johnny Bravo. She looks so beautiful. Oh my gosh. E assim, segundo o programa, o cara realmente estava hipnotizado e queria se casar com a alpaca. Eu não tenho mais nada o que dizer a respeito disso. Acabou que não foi exibido os outros episódios, parece que estavam planejando uma exibição deles em uma outra plataforma, mas se tratando de 2015, só exibiram um episódio e depois desistiram. Se isso foi o primeiro episódio, o que aconteceria nos outros? Se esse já foi polêmico, quem dirá os outros, né? I wonder what the wedding night will be like. Ooh. If they had kids, they'd be malpacas. E agora, para finalizar esse vídeo, falarei do caso Quem é o Seu Pai? Sim, esse era o nome do programa. Quem é o Seu Pai? Aí eu me lembro do quê? Do episódio do South Park que queriam saber quem era o pai do Eric Cartman. Vocês se lembram disso? Foi logo nas temporadas antigas? Na primeira ou na segunda? Aí tinha um episódio que ficavam, quem é o pai do Eric Cartman? Achavam que era até o chefe. Vai vendo. From a group of strangers. I was adopted when I was 6 weeks old. Witness the most dramatic reunion event ever televised. Mas antes eu tenho que deixar um adendo, porque esse caso ele é um pouco diferenciado quando a gente fala de exibição. Porque esse episódio ele foi exibido como um especial, não como uma estreia. Na verdade, eles tinham sim a ideia de transformar em um programa, mas por conta das reclamações, ficou assim mesmo, como se fosse um especial. Quem é o Seu Pai, ou Who's Your Daddy, foi transmitido pela Fox, contava com 90 minutos e teve estreia em 2005. Nesse programa nós temos a Myers, que quer descobrir quem dos 8 homens é o seu pai biológico. Então, se ela errar, a pessoa acaba recebendo $100 mil, se ela acertar, ela recebe os $100 mil. Desses 8 homens, um realmente era o pai biológico dela. Então, ela entrevistava cada um, conversava, ela tinha que decidir
decidir qual deles poderia ser o seu pai. Nesse episódio, a Myers acerta quem é o pai dela, logo ela recebe o prêmio, ficou por isso mesmo, mas não demorou muito para chegarem as reclamações. Muitos pais adotivos começaram a protestar, digamos que eles se sentiram desrespeitados por conta desse programa. Já outros não viram nada demais, é só mais um programa de TV. Então, nesse cenário, o que aconteceu? Exibiram um episódio, deu o que deu, e depois não exibiram mais nada. O que nos é explicado é que depois, aí sim, depois, exibiram os outros episódios, aproveitaram o Dia dos Pais para exibirem como se fosse um especial. E não teve só essa versão do quem é o seu pai, também tivemos o quem é a sua mãe, que era a mesma coisa, mas eram 8 mulheres, e o prêmio era o mesmo, $100 mil. E foi isso, após esses acontecimentos, nós não tivemos mais nada parecido com isso na TV. Esse vídeo vai se encerrando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. E essa não é a primeira vez que eu falei desse tema aqui no canal. Eu já falei de uma vez, só que é polêmico, que fizeram uma série baseada no cara lá do bigodinho. Queriam fazer uma série baseada nesse cara, queriam fazer uma série dele como se fosse um sitcom americano, deu o que falar, deu polêmica. Então, se você ainda não conhece esse caso, o vídeo tá aqui pra vocês, tá aqui aparecendo pra vocês. Nós nos vemos na próxima e tchau, tchau!